Altas. Uma satisfação imensa aqui, toda terça-feira. Esse é o horário da saúde do idoso, esse é o horário, essa é a raio e o horário da longevidade com qualidade, onde a gente pode tirar dúvidas das pessoas que têm idosos em casa, das pessoas que estão querendo envelhecer bem e me sinto muito à vontade com essa nossa faixa de audiência que nos traz feedbacks muito bons. Essa rádio, ela vai muito longe, zona rural, várias outras cidades, Alexandre. Então, satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui. Antes de mais nada, Alexandre, já de manhã já o fiz, mas transmitir meus sentimentos de pesar Obrigado. por sua tia auxiliadora, que faleceu essa semana, a qual tivemos a honra de cuidar dela, assim como de sua avó. Então, meus sentimentos de pesar. Obrigado, Tobelísio. Olha, você pode mandar pergunta 3421-2270. Tobelísio, desnutrição em idosos. O cuidador, o parente, o neto, o filho, ele tem essa preocupação. Segue o mesmo parâmetro da pessoa, do adulto jovem, da criança? O que é que a pessoa deve estar atento quando a gente fala de desnutrição no idoso? Bom tema, boa escolha. A desnutrição, o risco nutricional, a preocupação com o apetite, com as demandas alimentares nos pacientes idosos, elas superam até o que no adulto jovem a gente se preocupa bastante, que é o excesso de comida, né? Os idosos eles estão mais vulneráveis a terem perdas de apetite, e essa perda de apetite pode comprometer a qualidade alimentar. Comprometer aquilo que ele precisa comer, se alimentar durante o dia. Quantas calorias, quanto de proteína, quanto de carboidrato, qual é a alimentação que ele precisa, né? A gente tem uma ideia de que não, é normal o idoso perder apetite, perder peso quando vai envelhecendo, e na verdade a gente tem riscos maiores, porque eles têm paladar, olfato, sentem pouco cheiro, o apetite é um pouco diferente, tomam muitos medicamentos que alteram o paladar ou facilitam perder apetite, e os colocam numa situação muitas vezes de risco nutricional, que pode isso degringolar para uma perda de peso, perda de massa muscular e uma síndrome de fragilidade, ou seja, uma vulnerabilidade a agravos, ou seja, ele pode ter problemas simples e complicar muito em virtude dessa má nutrição, dessa desnutrição, desse risco nutricional. Os idosos têm esse componente da alimentação tem que ser muito bem avaliado. A gente precisa entender qual o que é que ele se alimenta, precisa ver se ele está numa quantidade de proteínas adequada, se ele está numa quantidade de carboidratos adequada, de gorduras. E isso a gente na consulta, na avaliação, próprio da especialidade, a gente avalia com uma escala chamada mini avaliação nutricional, onde a gente tria mais ou menos, entende mais ou menos qual é o padrão alimentar dele, e ali já busca alternativas, busca tratar se tem alguma coisa que esteja acometendo aquele indivíduo para perder o apetite, para dar fastio, encaminhar, se for o caso, para uma dieta supervisionada por um profissional nutricionista. Os idosos, eles têm uma necessidade maior de ingestão de proteínas, e eles têm um estômago mais reduzido, eles têm um apetite menor por proteínas. Então a gente está sempre orientando, olha, mais frango, mais peixe, mais ovo, mais leite, porque são proteínas. Acabar com essa história que é um pouquinho disso, é um pouquinho daquilo, eles têm que ter aquela meta, aquela quantidade. Idoso forte, idoso saudável, aquele idoso que come bem, não é comer exagerado nem comida errada, mas é idoso que se alimenta bem. Eles precisam ter substância, como a gente diz aqui. A alimentação de um idoso, ela precisa ter substância, porque quando envelhece, o organismo tende a consumir muito, Alexandre, nossas proteínas, tende a consumir mais outros micronutrientes, então ele tem que muitas vezes até suplementar. E desnutrição, ela gera risco para a vida, né? Idoso que interna desnutrido, para você ter ideia, isso em média, 30% dos idosos que internam,
eles estão com algum grau de desnutrição. É muito. Então, eles evoluem na internação muito pior do que os que internam, embora com as mesmas condições, mas com grau de nutrição adequado. Por quê? Porque a nutrição ela tem uma relação com vários órgãos e sistemas. Se você está bem nutrido, você está com a sua imunidade boa. Se você está bem nutrido, você está com sua pele íntegra, menos risco de abrir úlceras, escaras. Se você está bem nutrido, você está com seu músculo adequado. Então, o risco de você, quando sair da internação, sair com dificuldade de andar, por exemplo, diminui. O risco de você cair após a internação diminui. Então, você bem nutrido, você tem um risco menor de delirar. Uma das causas de delírio no paciente internado é a subnutrição, é a má condição alimentar, a má hidratação. Então, os idosos precisam estar atentos a diminuir mais as restrições, melhorar a quantidade de alimentos, principalmente proteínas, comer o feijão com arroz mesmo, com muita verdura, porque verduras e frutas têm muitas fibras e eles precisam de mais fibras. E se for identificado uma perda de peso, se esse paciente vem com alteração no apetite, está com aquele fastio, aquela fraqueza, procurar assistência médica. Evite perder tempo indo atrás de um polivitamínico. Não, vai tomar uma vitamina, vai ficar bom. Não, vai nem tomar sempre. Um biotônico, alguma coisa? Biotônico, com uma vitamina não sei o que, vai ficar bom. Não, às vezes é uma doença no estômago que está fazendo não se alimentar bem. Às vezes é uma depressão dá perda de apetite. Às vezes é um câncer que não está sendo identificado. Às vezes é alguma outra doença, às vezes é uma prótese mal ajustada. Às vezes é porque está se engasgando, o paciente se engasgando, ele não quer comer, porque toda vida que ele vai se alimentar, ele se engasga. E muitas vezes é o próprio cuidador que dá menos com essa ideia. Não, ele tem que comer pouquinho, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e dá um volume menor. Não sei o quê. Exatamente. Então, desnutrição é uma tragédia, subnutrição é uma tragédia, quando falamos de pacientes acima de 60, 65 anos. Doutor Belizo, nesse caso do paciente que já está em estado de desnutrição, mas ele culturalmente só gosta do arroz e feijão, no máximo um macarrão ali pelo meio e algum tipo de carne. Para introduzir novidades alimentares, eu vou falar isso, o senhor falou da questão de frutas e verduras, mas ele não é afeito a isso. É uma dificuldade extra? A ideia, Alexandre, não é nem de ser... Não, vamos mudar radicalmente. Ficar moderno, vamos comer chia, vamos botar para ele comer... Monte de grão, não sei o quê. Eu não estou dizendo que isso sim é importante, é fundamental, mas num paciente de meia idade que não tem orientação, a não ser que o nutricionista orientou. Não deixa de comer o feijão com arroz, o macarrão, a carne dele, não. O que tem que se evitar é que ele vá ao longo do tempo, ao invés de botar 3 colheres, 4 de arroz, ele não, só come 2, só come uma. Não, o doutor disse que isso aqui é massa, macarrão é massa. Aí vai substituir por quê? Então ele tem que ter essa ideia da quantidade de alimento que ele vai comer. E para incrementar, muitas vezes a gente orienta, juntamente, a gente aproveita aquilo que ele gosta, se for uma coisa que ele possa comer, e ali vou dar um exemplo muito do leite. A gente aqui tem a cultura, nós vivemos numa região do Sertão do Seridó, onde a maior bacia leiteira do estado está aqui na nossa região. Então a gente foi acostumado, esses idosos de hoje, são acostumados a ingerir uma quantidade de leite, eles gostam muito de leite. Então, no leite a gente pode acrescentar alguma coisa que porventura foi identificada. Então, ele não pode tomar leite, não, gosta da papa, não pode ser só a papa. Não, uma papinha, comida de idoso, uma papinha, um mingau. Por que tem que ser um mingau? Por que não é uma janta normal? Lembrando sempre que a supervisão e a orientação dietética detalhada, de quantas porções, de quanto precisa, a gente faz o diagnóstico. A gente orienta de maneira geral o que é que ele tem que fazer, principalmente num cenário desse, de rádio. A gente orienta mais ou menos o que é que tem que se fazer em geral, mas detalhadamente, com cardápios variados, seria com a orientação do profissional nutricionista. Então, acabar com essa história de que tem que comer pouco, tem que comer papinha, tem que comer mingau, ou não é para comer feijão com arroz, vamos mudar. É muito pesado, pelo contrário. Você tem ideia, feijão com arroz, que é um prato brasileiro, sim, né? Tipicamente brasileiro. Tipicamente brasileiro, ele consegue ter
assim, tem quase 90% de tudo aquilo que a gente precisa ingerir. Se você coloca verdura, coloca uma proteína, você consegue, no almoço, ter uma refeição quase que com 100% dos nutrientes, né? Dependendo da quantidade. Logicamente que café, lanche, essas outras coisas vai suplementar. E outra coisa, que você perguntou nessa questão, o que é que pode ser acrescentado a mais? As famílias muitas vezes vêm angustiadas de ter que tomar uma vitamina, um suplemento. Não, a gente sempre tenta estimular na dieta, no que ele pode Que seja atrativo. que seja atrativo ali para ele. Lógico, a gente identifica uma doença, trata e esse paciente, o fastio dele era por causa de uma doença, a gente tratou, ele volta a comer normal. Mas evitar, por conta própria, ou achar que todo idoso tem que tomar um suplemento, uma vitamina, porque todo idoso dizem que é assim. E isso é um mito e muitas vezes encarece o tratamento. Vitamina não é barato, né? É caro. O paciente chega reclamando que toma muito medicamento, quer que a gente dê uma enxugada na prescrição, mas não abre mão da gente tirar Tira a vitamina, ele acha que aquilo não é remédio e é. Então encarece. A vitamina pode fazer interação com outros remédios, atrapalhar o efeito de um, aumentar o efeito de outro. Então não caiam nessa de usar, de achar que sempre precisa tomar uma vitamina, sempre precisa tomar um algo a mais, um plus. Depende da condição, depende do grau, do peso, depende da quantidade de músculo que esse paciente tem, das doenças que ele tenha, depende de N fatores. Mas via de regra, a mensagem é para que eles se alimentem bem. Acaba com essa história de comer pouquinho, um caldinho, um mingauzinho, uma papinha. Isso é comida que colocaram na nossa cultura para idoso muito frágil, às vezes acamado. Não, a gente calcula, pelo peso a gente sabe qual é a meta calórica, pelo peso, pelas doenças, enfim. Qual é a meta, qual é o objetivo, o número de calorias ali para aquele paciente durante o dia. São 2.000 calorias? São 2.500? São 1.500? Quanto de proteína? Ele vai ter que ingerir 1 grama por quilo peso, e aí a gente vai, vamos aqui, o que é que você come? Como uma fatia de bolo, como um ovo, e aí a gente vai tentando na alimentação dele. Caso a gente não consiga, a gente suplementa. Sim, faz esse. E sempre orienta o paciente, olha, não adianta também só se alimentar e ficar parado. Quer ganhar músculo, quer melhorar a mobilidade, quer ficar robusto, quer ficar forte, tem que se movimentar, não pode ficar parado, tem que fazer exercício, nem que seja em casa, na zona rural, no açude, fazendo exercício funcional, alguém orientou alguma coisa nesse sentido, bicicleta, qualquer coisa que possa também trabalhar os músculos. Então, beleza, quando a gente fala nessa situação, e aí algumas demências em estágio avançado, o Parkinson também em estágio avançado, eles podem levar necessariamente, estão diretamente ligados à desnutrição, até porque o paciente notadamente terá dificuldades de ingerir o alimento? Por diversos fatores. Sim. Por que que uma demência avançada, por que que um Parkinson avançado coloca o paciente em risco nutricional? A própria doença, ela faz com que o paciente tenha risco nutricional. Fisiopatologicamente, ou seja, o curso natural da doença, ela faz com que o paciente tenha uma tendência a perder peso, uma tendência a ficar fraco. Além disso, tem os medicamentos. Os medicamentos, tanto para Alzheimer como medicamentos para Parkinson, eles alteram o apetite. Eles podem diminuir o apetite e o paciente ter uma diminuição que comprometa sua saúde nutricional, entre desnutrição e assim por diante. Outras complicações, como por exemplo, se engasgar, a disfagia é muito comum no paciente que tem Parkinson, faz com que o indivíduo não queira se alimentar. No Alzheimer também acontece em fase avançada, ele se engasga tanto que não quer se alimentar. Na demência avançada, o paciente desaprende a engolir. Ele começa a ficar com o alimento na boca, ele começa a achar que se alimentou, enfim. Então, várias coisas contribuem, desde a doença, o próprio tratamento da doença, as complicações da doença na cavidade oral, no estômago. Então, é uma via comum dessas duas doenças, demência avançada, seja por Alzheimer, por qualquer outra causa, e a doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas,
um afeta mais a cognição, a memória, outro afeta a parte motora de se movimentar, o Parkinson é mais essa questão motora, mas as duas, em fases avançadas, cursam geralmente com um risco nutricional e desnutrição, seja por medicamento, seja porque o paciente não está conseguindo se alimentar pela própria doença, porque desaprendeu a deglutir, porque desaprendeu que necessita se alimentar, porque não tem fome, enfim. Várias são as causas que podem levar esse paciente a não se alimentar e desnutrir. Beleza, dona Maricô, fazendo pergunta 3421-2270, ela pergunta, beleza, meu marido tem cuspido com muita frequência, não sei se está ligado diretamente à salivação, mas aí ela pergunta se isso já teria alguma relação com o início de demência, alguma questão, aí eu complemento a pergunta, justamente dessas vias aéreas respiratórias, teria alguma relação? Tem aquele paciente que tem muita saliva e precisa expelir, né? jogar o excesso, cuspir. Pacientes que tomam medicamentos antipsicóticos, às vezes eles produzem muita saliva. Pacientes que têm Parkinson produzem muita saliva e às vezes eles não conseguem deglutir normalmente. Nos pacientes que têm Alzheimer, na maioria das vezes eles desaprendem, como eu disse, que a saliva é para você engolir. Você produz saliva e vai engolindo. Então eles, ao invés de engolir, eles cospem. Isso pode ser porque ele desaprendeu, uma fase avançada da demência. Tem algumas doenças que cursam com desconforto na cavidade oral, ou desconforto gastroesofágico no estômago, e fazem o paciente ter uma frequência com que ele joga fora a saliva maior. Teria que ser investigado desde cavidade oral, passando por esôfago até estômago. Medicamentos também podem causar isso, mas isso não denota que é uma doença. Antigamente se achava, não, o paciente está cuspindo muito, deve ser verme, né? Antigamente tinha essa relação. Não necessariamente, a gente tem que se aprofundar melhor. Foi algum medicamento usado recentemente? Será que a demência não progrediu? Será que ele tem alguma doença nas glândulas, nas parótidas, nas glândulas salivares, que é quem produz a saliva? Será que ele não está com algum problema na deglutição? Às vezes o paciente faz radioterapia na região do pescoço, por tireoide, alguma coisa, e atrapalha ele nessa questão de produção e ingestão da saliva. Então, é uma queixa bem inespecífica, não é um sintoma que denota assim, uma doença, por exemplo, se tem uma dor no ombro, a probabilidade de ser uma doença articular ou ligamentar já direciona. Cuspir demais não é tanto, mas tem que se investigar por esses caminhos que eu orientei. Só orientar, ao invés de cuspir, engula a saliva, sua saliva, a gente deglute a saliva, né? Então, ao invés de cuspir, por que você está cuspindo? E aí, às vezes, ele diz, não, porque eu estou com uma dor na garganta, estou criança... De repente, investigar a cavidade oral? Cavidade oral e estômago, né? Seria uma bom começo. Então, beleza, a gente vendo que algumas doenças como a anorexia, isso em jovens, em adultos jovens, causa o efeito de ele não querer se alimentar, porque acha que está gordo, enfim, para tentar não aumentar de peso, isso ilusoriamente. Eu estava vendo aqui na nossa colinha que existe um tipo de anorexia que pode atingir o idoso. Ela é comum? É uma situação mais rara de acontecer? A anorexia, ela tem a ver com apetite, certo? Então, com a vontade de comer e tal. Muitas vezes o paciente tem o apetite preservado e está perdendo peso. Então, a desnutrição, tanto faz o paciente estar com apetite preservado ou não, é perder peso, certo? Perder peso, perder níveis de gordura, níveis de massa muscular. A anorexia, ela é a vontade de se alimentar. Hiporexia, pouca vontade é o apetite, é o fastio. Sim, a anorexia é o fastio. E o apetite tem uma relação com o envelhecimento, como eu falei anteriormente, porque tem uma relação com o órgão de sentido. Tem menos apetite porque enxerga menos, não vê o contraste de cores, sente menos o cheiro, aquela comida que tem aquele cheiro, que dá aquela fome. O idoso sente menos cheiro. Tem uma alteração nas papilas gustativas, então o paladar é alterado, a boca é mais amarga, ou é mais seca, ou ele não tem uma distinção de sabor, de salgado, de doce, tão quanto é no adulto jovem. Então ele tende a ter menos apetite. Ele tende a ter o que a gente chama de anorexia do envelhecimento. Em virtude. Isso não é normal, não. Isso
o paciente tem até certo nível. Se isso compromete a quantidade de alimento que ele precisa ingerir por dia, a gente tem que intervir, tem que suplementar ou tem que buscar alguma outra causa, né, que possa estar dando essa perda de apetite. A anorexia do envelhecimento acontece, é uma das causas de perda de apetite, não só de desnutrição, mas a gente sempre diz, é um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente está com pouco apetite, por último a gente vai pensar em anorexia, a anorexia do envelhecimento. A gente vai sempre pensar em causas orgânicas, em doenças, em outras causas que podem estar acometendo aquele indivíduo de não querer se alimentar. Tem situações muito raras em cuidados paliativos que o paciente simplesmente para de comer como uma forma de suicídio passivo. Então, não vou mais comer para... Isso em fases muito avançadas, pacientes muito graves. Então, é uma das hipóteses. Mas, via de regra, o envelhecimento cursar com alteração no paladar, no olfato, na visão, e isso altera indiretamente ou diretamente o apetite deles. Não necessariamente se precisa tomar uma vitamina. No adulto jovem, não, a anorexia, pensa logo em... Sim, ainda tem aqueles idosos que têm uma anorexia psicogênica. Sim. Eles têm um transtorno de ansiedade chamado hipocondria e eles acham que toda comida faz mal. Você já deve conhecer alguém que, não, isso aqui faz mal, isso ali faz mal. Não como isso, não como isso, como aquele que eu comi. E às vezes coisa simples. Simples. Né? E eles entram num processo de muita restrição alimentar, e na verdade o problema dele está na mente. É um transtorno ansioso do tipo hipocondria. Isso a gente tem que muitas vezes desfazer através de tratamento com remédio. Maravilha. Obrigado, doutor Belício. Você volta na próxima semana. Eu que agradeço, Alexandre.